Olá, sou Ademar Ramos e começamos agora aqui na sua Rádio Mundial, FM 95.7 e também em AM 660, mais um programa Consciência e Revelações. Este programa que é totalmente dedicado a você para nós falarmos das revelações, da nova era, do novo ciclo e para nós falarmos também daquilo que a gente chama e classifica de mistérios. O sobrenatural é natural, faz parte do contexto humano, porque tudo que nós percebemos pelos 5 sentidos existe, quer entendamos ou não, ou quer compreendamos ou não as realidades em que se encontram esses fenômenos. Mas a tradição iniciática, conhecida como Gupta Vidya, como ciência da verdade, como sabedoria iniciática das idades, estuda estes fenômenos e disponibiliza todo esse conhecimento através da teosofia. E nós seguimos, portanto, estes conhecimentos da teosofia para passar a existência da figura, da seidade, da potestade, do grande arcano, do grande mistério que a gente chama de Rei do Mundo, cujo nome é Melquisedeque e que é a consciência que está por detrás de todos os movimentos, de todas as artes, ciências, filosofias e religiões. E Melquisedeque, carinhosamente chamado de Rei do Mundo, é, portanto, o grande arcano, o grande mistério, o mistério magno, o mistério maior que comanda todos os ciclos evolutivos e todas as experiências nos reinos mineral, vegetal, animal e hominal. E hoje é um dia importante, porque hoje nós estamos comemorando o Ano Novo. Você deve estar estranhando. Ano Novo? Ué, o professor caiu um tijolo na cabeça dele, o que aconteceu? Está zonzo? Não, é realmente o Ano Novo real. É o Ano Novo verdadeiro, não este novo ano que é colocado a partir de 1º de janeiro. Mas o ano começa efetivamente no ciclo dos signos, ou seja, no ciclo real, no ciclo astrológico, que coincide com o ciclo que a gente chama astronômico, astrofísico, e é esse que determina as medições e os referenciais da Terra que permitem toda a marcação e toda a medição do tempo. Hoje começamos o 1º dia e a entrada do Ano Novo começa com o ponto de Áries, e o ponto de Áries é o ponto vernal dentro da astronomia. E vernal vem de verna, que quer dizer escravidão. É o ponto que referencia a Terra. E como que é determinado esse ponto? Ele é determinado pelo Sol em relação à Terra. Então, o caminho que o Sol descreve no firmamento, o caminho aparente, porque é a Terra que está dando a volta em torno do Sol, mas como estamos na Terra, nós vemos o contrário. Então, aquele caminho aparente que o Sol descreve no firmamento é chamado de eclíptica. E a eclíptica, ela tem 2 faixas, uma esquerda e uma direita, que dá uma faixa total chamada zodíaco. A esquerda da eclíptica a 14 graus e a direita da eclíptica a 14 graus também, nós temos a faixa do zodíaco. E o primeiro ponto de zodíaco coincide com o ponto vernal. E o ponto vernal é determinado pela posição do Sol, onde ele se encontra simultaneamente na linha da eclíptica, que é a linha que ele percorre no firmamento e que simultaneamente está no eixo do equador da Terra, que divide a Terra em 2 partes, hemisfério norte e hemisfério sul. Então, às 8h44 da manhã de ontem, do dia 20, nós tivemos o ponto vernal. Um ponto que divide o dia exatamente em 12,0000 horas de noite e 12,0000 horas de dia. É um ponto de equilíbrio, é um ponto de marcação, e é por este ponto que nós determinamos a posição dos demais astros do Sistema Solar, as estrelas, as galáxias e tudo que é referenciado à Terra. E é o ponto que marca também o calendário.
e nós temos um calendário que não coincide com esse calendário que a gente chama católico universal, que foi enfiado goela abaixo através da igreja, e também que é o comercial, que é o fiscal, que é esse que a gente usa todo dia, que tem as folhinhas nas borracharias e tudo mais, e nas casas, e nas agendas. Não é esse. O verdadeiro calendário está dentro dos conhecimentos da teosofia, e ele é acompanhado desde primórdios da Atlântida. Ele chama-se calendário de Asura Maia e marca o tempo de vida da Terra, de existência da Terra, e o tempo de vida e de existência da humanidade. E o que nós comemoramos hoje? Hoje nós comemoramos o aniversário. Primeiro, o aniversário da nossa mãe, da nossa querida Mãe Terra, da nossa querida Mater Reia, ou Mater Reia, ou Matéria, ou Terra de onde viemos, ou Geia. Esta nossa mãe, de onde viemos, estamos exercendo a nossa vida e para onde voltaremos para exercer a vida pós-mortem. Então a Terra representa a nossa origem, a nossa mãe, e ela faz hoje aniversário. A Terra está comemorando 1.965.884.809 anos de existência. Não chegou ainda à metade da sua experiência evolutiva, porque, de acordo com os ciclos teosóficos, com os kalpas, que são medidores dos ciclos dos planetas, nós temos então a vida da Terra projetada, real, de 4.320 bilhões de anos. E como estamos com 1.965.884.809 anos, ainda não chegamos à metade da evolução terrena. E por coincidência, não à toa, mas sim por coincidência cósmica, por determinação, por finalidade evolutiva, nós também estamos fazendo aniversário. Hoje é o seu aniversário, é o meu aniversário, é o aniversário de todos os seres viventes, de todos os seres que estão no astral, no mental, que compõem a humanidade como uma unidade, porque a humanidade é uma unidade, a grande mônada, a grande essência evolutiva, acumulativa. Então, hoje a humanidade, e nós fazemos parte da humanidade, cada um de nós, comemoramos a humanidade toda e cada um de nós, pertinentes a essa humanidade, um aniversário. Nós temos exatamente 1.664.501.109 anos de existência. Foi o tempo que nós demoramos através de várias fases, chamadas adâmicas, hiperbóreas, lemurianas, atlantes e arianas atuais, até chegarmos na formatação que nós estamos exercendo a vida no momento atual. Nós tivemos muitas formatações diferentes da atual, fases anteriores até com mais evolução agregada do que a evolução atual, como a fase Atlante, onde nós tínhamos os Vimanas, os objetos voadores não identificados, os UFOs, os discos voadores, que eram chamados de Vimanas. Isso está dentro dos conhecimentos antigos, como o Vimakrika Chostra, que é um tratado hindu com mais de 3.500 anos, e que fala exatamente desses objetos, que tinham enormes, gigantescos, com formatos achatados, tipo os discos, com formatos alongados, tipo charutos, com formatos esféricos, e que levavam até mais de 100 pessoas. Naquela época nós éramos gigantes, tínhamos cerca de 2,30 m a 2,40 m de altura, e os Vimanas já existiam. E esse livro, Vimakrika Shostra, que quer dizer Tratado de Aeronáutica, falava e fala até hoje exatamente dos tipos de aparelhos, dos 16 materiais que o homem desconhece, que eram usados na tecnologia Atlante, e fala também dos 32 compartimentos ou divisões, inclusive do tipo de motor, usando forças telúricas, forças terrenas, que fazia toda a característica e a potencialidade desse instrumental e desse instrumento de transporte. Realmente, nós tivemos tecnologias incríveis no passado e tivemos uma fase anterior, onde coincide com o paraíso, que é a fase lemuriana. Há 280 milhões de anos atrás, tivemos o período do paraíso na fase lemuriana, onde nós éramos mais animais do que homens.
Aí houve a Taracamaia, a Guerra dos Céus, a queda dos anjos, que começou a mudar a genética humana. E deixamos de ser humanos para sermos híbridos miscigenados de Vênus. Então a nossa genética foi totalmente modificada, não é mais terrena, porque como terrena seríamos no máximo iguais a um gorila ou a um orangotango, né? Isso no final da evolução, e essa genética foi mudada com a queda dos seres de Vênus na matéria. Foram os espíritos luciféricos que há 280 milhões de anos atrás transformaram a humanidade andrógena em humanidade dioica, ou com sexos diferenciados em macho e fêmea, ou em homem e mulher. Então hoje nós estamos comemorando tudo isso, toda essa experiência, todo esse histórico da nossa vida até chegarmos no momento atual. Onde está o homem da caverna? Onde está a mulher da caverna? Onde estão os lêmures? Onde estão os atlantes, os lêmures, os hiperbóreos, os adâmicos? Tudo isso é um agregado evolutivo, porque a evolução é acumulativa, e somos nós mesmos. E dentro dos nossos registros históricos, que tem no coração, no ponto bindu, que fica na ponta do coração, do tamanho da ponta de um alfinete, e nós temos esses registros, chamados registros de bindu. São registros acásticos que, se adentrarmos com a consciência nesses registros, veremos o retroceder histórico de toda a nossa antropogênese. Antropos, homens, gênese e criação. E tudo isso demorou exatamente 1.674.501.809 anos de idade. Então, realmente, 109 anos de idade. 1.674.501.109 anos de idade. É o tempo que nós demoramos para chegarmos até o momento atual. Então, feliz aniversário para você, querido e querido ouvinte. Feliz ano novo. Feliz aniversário a você, querida Mãe Terra. Desculpe por tanta agressão, por tanto desrespeito. Eu sei que você está furiosa. Eu sei que você está realmente desgostosa com seus filhos. Mas em seu aniversário, nós daremos um prêmio para você. O prêmio do nosso amor a esse planeta maravilhoso, do qual nós fazemos parte, somos pertinentes como própria matéria, e também parabéns à própria Rádio Mundial que permite este espaço dessa divulgação. Hoje, então, estamos comemorando o nosso aniversário, o aniversário da Mãe Terra, mais velha que nós, porque a Mãe Terra tem 1.965.884.809 anos. E nós, seus filhos, somos um pouco mais jovens como humanidade. Mas é um aniversário importante porque nós estamos saindo do ciclo de peixes e adentrando fortemente, a passos largos, no ciclo de aquário. O ciclo de aquário começou no dia 20 para 21 de março de 2006. E nós estamos completando, portanto, o terceiro ano real, o terceiro ano efetivo do ciclo de aquário. Um ciclo de Satyuga. Satyuga quer dizer ciclo de ouro, onde o mal vai, a partir de agora, retroceder e o bem, a partir de agora, vai ser encorpado, até fazer com que o mal vai sendo diminuído gradativamente e o bem acrescido gradativamente, até nós termos a predominância do bem. Isto vai levar décadas, isto vai levar séculos, mas nós estamos nesse caminhar. E a missão brasileira também, a partir de hoje, encorpa mais um ano de vida, mais um ano de existência. A missão que a gente chama Ordem e Progresso. A bandeira brasileira, o estandarte brasileiro, é o único que tem a missão escrita, a missão divulgada através do tremular do pavilhão nacional para todas as nações. A ONU vai ser transferida futuramente e a sede da ONU vai ser no Brasil. E no Brasil nós teremos o maior número de gênios, o maior número de pessoas especiais, devido à miscigenação racial que deu origem e que está formatando e que está exatamente criando uma genética típica brasileira com semente incas, tupis, guaranis, com sementes europeias, com sementes africanas, norte-americanas, australianas e sul-ameríndias, e todas as sementes do mundo estão aqui no Brasil. E todo esse cadinho que é o Brasil de miscigenação racial vai permitir uma genialidade incrível para os seus filhos, que o Brasil
este grande país agasalha na forma de um grande coração que pulsa a humanidade como um todo. Brasil, terra de Agni, Brasil, terra do fogo sagrado, Brasil, terra de Maitreya. E nós, através da inspiração de Melquisedeque, através das forças de Maitreya, nós vamos fazer do Brasil a pátria do futuro. Por determinação de lei, os Estados Unidos, que eram os eleitos para o ciclo de Aquário, realmente perderam esse direito devido às bombas de Hiroshima e Nagasaki, que foram jogadas em 6 e 9 de agosto de 1945. Depois, as intrigas, as interferências mundiais nos mercados, fazendo do domínio, da guerra, da fome e da peste as suas bandeiras, realmente isto mudou todo o contexto de responsabilidade. E a responsabilidade social, a responsabilidade evolucional, a responsabilidade espiritual e a responsabilidade material está dentro das riquezas do Brasil para o advento de uma era de vigor, uma era de sucessos que vai partir do Brasil, se espalhar para a América do Sul, pular ao lado para a querida África, aqui no hemisfério sul, e depois vai migrar para o hemisfério norte. Nós vamos dar uma nova tônica social envolvendo as 7 linhas do conhecimento, envolvendo a teurgia, a magia divina, envolvendo todas as artes, todos os sistemas políticos, todo o conhecimento no estado de arte das ciências, no estado de arte de todo o conhecimento científico, todas as literaturas, todas as religiões, todas as práticas médicas e curativas, tudo isso vai sair do Brasil e tudo isso vai se espalhar para o mundo. Por isso que você, estrangeiro, que adotou o Brasil como sua pátria, você brasileiro que nasceu aqui por desígnio de lei, realmente vocês estão de parabéns por estarem neste solo sagrado, terra de Arabutã, terra do fogo sagrado, terra de Kundalini, terra do amor divino manifestado como Melquisedeque, manifestado como Maitreya em solo brasileiro. Brasil, a sua missão é muito maior do que ela deixa se transparecer. Nós vamos vencer toda esta ignorância que predomina o cenário nacional. Nós vamos ter um sistema de saúde fantástico, não esse lixo que aí está. Nós vamos ter a melhor educação do mundo, de acordo com os ditames e projetos antroposóficos, aquele criado como pedagogia Waldorf e adequado ao momento presente, numa das maiores consciências que se manifestou na Terra, uma educação perfeita. Nós vamos ter todo um processo evolucional, vamos ter tecnologias, vamos ter ciências, vamos ter artes que vamos divulgar para o mundo todo. Então não se prenda com esta corrupção que aí está, com essa roubalheira que aí está, com essa ignorância, com toda essa fantasia em solos brasileiros, fantasias de carnavais, fantasias de programas televisivos, fantasias de futebol, de esportes e tudo mais, mas existe uma grande realidade. A realidade que hoje a gente traz para fora, porque hoje nós estamos comemorando mais um ano para que tudo isso se consolide no progresso nacional. Brasil, ordem e progresso é a nossa missão. Primeiro, colocando ordem em cada um de nós, ordem na família, ordem nos negócios, ordem nos comércios, ordem nos clientes, ordem nos fornecedores, ordem nos participantes das nossas atividades, nos companheiros que a gente tem, ordem nas nossas parcerias, ordem religiosa, ordem espiritual, ordem e mais ordem. Porque ordem não é só uma sequência lógica, uma sequência objetiva, uma sequência por importância. Ordem também é mando, ordem também é comando, ordem de Melquisedeque que vai fazer do Brasil todo o sucesso que ele merece ter. Realmente nós estamos com tudo e neste aniversário muita coisa boa vai acontecer para o Brasil. Nós falaremos das desgraças que estão ocorrendo por aí, porque a cada ano, aproximando-se de 2009, as tendências de acontecerem cataclismos e desgraças são cada vez maiores. Mas nós temos uma grande possibilidade. Brasil é a terra das possibilidades. Então é como um processo quântico
que funciona pelas possibilidades. Quântico é aquele que tem mais possibilidades do que qualquer outro processo. E o processo quântico tem o observador invisível, que é Melquisedeque, e que realmente permite dar força e poder a todo o processo quântico para que ele possa realmente ser poderoso, vigoroso e exercer todos os seus frutos com força e com determinação. E quântico é o quantum que nós temos que ter de agregado evolutivo superior aos demais para que nos copiem e sigam nossos passos. Nós estamos, contudo, neste terceiro aniversário de Aquário e só nos resta, então, agradecer a Melquisedeque, agradecer ao Deus na concepção que você tenha, agradecer a nossa querida Mãe Terra por ter proporcionado tanta água, tanta riqueza, tanto ouro, tanto petróleo, tanto solo fértil, tanta riqueza natural como minérios, tanta riqueza, mas uma riqueza de povo enrustida, uma riqueza de povo encoberta que está sendo marginalizado pela corrupção e pela falta de dedicação a uma educação melhor. Mas à medida que conseguirmos educar melhor o povo brasileiro, nós realizaremos a missão sinárquica de implantar a sinarquia do Brasil, onde sim é união e hierarquia é governo. Sairmos dessa anarquia que está começando e que vai se generalizar através de arrastões, de brigas, de confusões, através de desrespeitos e através de mudanças comportamentais hediondas, nós vamos então mudar tudo isso e vamos criar a sinarquia, onde sim é união. E esse processo sinárquico diz que a sociedade somente vai ser feliz se ela refletir o homem e vice-versa. A sociedade que aí está é reflexa de todos nós. Por isso que nós temos que mudar. É momento de reflexão, é momento de mudança. Temos que realmente mudar a nossa visão empresarial para vencermos esta bolha financeira que ainda nem se abriu para a gente ver o que está dentro. Nós temos que mudar os conceitos, mudar os valores, dar valor realmente ao que tem valor, valor ao produto, valor aos processos, às tecnologias, valor às empresas, valor aos negócios, valor ao dinheiro, que é super importante, valor aos títulos que representam o dinheiro, e nós temos que ter um trabalho totalmente diferenciado a partir de agora. Todos nós temos que despertar dons, faculdades e potencialidades para podermos fazer a sinarquia funcionar. E a sinarquia se baseia na trimembração humana, em cabeça, tronco e membro. Da mesma maneira que pela cabeça temos o cérebro que comanda, através da ética e dos princípios superiores de justiça e moral, tem os olhos que mostram para onde a gente tem que ir, tem a boca que faz sair o que temos represado para fora, que é a nossa educação, e tudo que entra e tudo sai pela boca representa o que nós somos. Tem os nossos ritmos no sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestivo, e tem a nossa ação através dos braços, antebraços, mãos, coxas, pernas e pés. Então nós somos um produto de uma forma que é cabeça, de um ritmo que é um tronco e de ações que são os membros. E a sociedade vai ser perfeita se ela for um grande homem, reflexo de homem perfeito, de uma mulher perfeita, como exatamente os nossos mestres, sejam eles quais forem, Jesus, Buda, Maomé, tanto faz, mas mestres estes atuais. Então a gente roga para a volta desses mestres no ciclo de Aquário. E nesses mestres de Aquário nós temos que nos espelhar. E a sociedade tem que ter uma cabeça, um ritmo, e ela tem que ter uma cabeça, um tronco e membros, ou seja, uma forma, ritmos e ações. E a cabeça da sociedade é a sua ética, representa todo o princípio ético, a sua constituição, os seus valores espirituais, seus valores morais, seus valores de justiça. Isso tudo representa o cérebro do organismo social. Os olhos do organismo social são as religiões através do comunismo, já que Deus é um só. A boca representa a educação, sistema de educação de todo o país. Os ritmos do tronco, sistema respiratório representa o sistema legislativo. O sistema digestivo representa o sistema que a gente chama judiciário, e o sistema sanguíneo, ou o sistema sanguíneo representa exatamente o material, ou
o sistema, o poder executivo. Então nós temos 3 poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo, que dão ritmo na sociedade, como o sistema respiratório, o sistema digestivo e o sistema sanguíneo dão ritmo ao nosso tronco. E nós temos os nossos membros na sociedade como indústria, onde nós temos toda a indústria agropecuária, bens de capital, bens de serviço, bens duráveis, bens consumíveis. Nós temos toda essa produção, que a gente chama. Nós temos como coxas, como braços, nós temos na distribuição os comércios, os bancos, os serviços, e nós temos como parte intermediária, como parte de baixo da perna, como a parte do braço, né, do antebraço. E na parte do consumo, nós temos então os dedos representando a pluralidade nas mãos e nos pés. Então, quando o organismo social for reflexo do organismo humano, a sociedade é ideal. E nós já estamos 3 anos falando desse organismo social. Estamos comemorando hoje 3 anos de Aquário. E em Aquário nós vamos fazer essa missão: criar a sinarquia através do Brasil e espalhá-la para o mundo, onde a sociedade perfeita, tendo cabeça, tronco e membros, vai refletir o homem perfeito como cabeça, tronco e membros também. Nós vamos fazer um intervalo e voltaremos já para a segunda parte do seu programa de hoje, 3º ano de Aquário. E aí, meu amigo, minha amiga, conseguiu pegar papel, caneta e lápis? Antes de voltarmos ao programa, vamos dar também os avisos das atividades importantes neste 3º ano de Aquário, nesse primeiro dia novo, no ano novo de Aquário. Então, na Consciência Cósmica, teremos atividades hoje à tarde e à noite também. Que teremos hoje à tarde? Das 15 até as 18 horas, nós vamos falar da lâmina 18, que a lâmina 18 é Aquário. Olha só, não foi programado, isso foi automático, porque nós começamos o tarô, fomos dando lâmina por lâmina, porque o tarô é uma hora instrumental do conhecimento oculto, permite entrar com as consciências que abrem como oráculos os verdadeiros conhecimentos inseridos como consciência dentro do tarô, e a lâmina 18 permite vaticinar, permite saber tudo que tem de errado com a humanidade, tudo que tem de correto com a humanidade, todos os problemas, todas as dificuldades, todas as oportunidades, tanto pessoais como para os negócios. Então, é uma lâmina que permite adentrar nos registros arquetipais planetários e entrar dentro do registro da humanidade. Imagine então, no dia de aniversário da Terra, no dia de aniversário de cada um de nós como humanidade, e no dia de aniversário de Aquário também, porque tudo coincide, nós temos então esta palestra, este workshop, falando exatamente da lâmina 18 de Aquário. É uma lâmina importantíssima, ela permite fazer o balanço, permite entender o julgamento cíclico que está ocorrendo, todos os fatos que estão atuando sobre a humanidade, como essa bolha financeira, como os cataclismos, como os desastres que estão por ocorrer, e também permite ver todas as oportunidades, todos os modelos, todas as transições, todas as possibilidades de sucesso, todas as vitórias e o descortinar de um novo ciclo completo. É o fechamento do ciclo de peixes, permite ver, e permite ver a abertura do ciclo de Aquário. Então, lâmina 18 imperdível, e o tarô de Oswald Wirth é o tarô que foi desenvolvido, não é tarô de sorte, não é um tarô simplesmente, é um instrumental de conhecimento. Ele é superior e permite adentrar dentro das consciências que comandam os processos evolutivos. E quem comanda Aquário, a gente pode entrar através da lâmina 18. Então a lâmina 18 nada mais é do que um portal para adentrar dentro da realidade de Aquário, desse novo ciclo que aí está, ver o futuro como vai ser e olhar o passado sendo julgado pelos seus erros e pelos seus problemas. Lâmina 18, portanto, das 15 às 18 horas, imperdível, e esse tarô, entendendo uma lâmina, a gente tem um mecanismo para entrar por qualquer lâmina do tarô. Por isso que é importante. Oswald Wirth foram 32 anos para fazer esse tarô e tem o aval de todos os mestres das iniciações, como Eliphas Levi, Piccolo della Miranda, o próprio Oswald Wirth, criador desse tarô.
e também tem o aval do mestre Encausse, que é o mestre Palpus, e todos os outros mestres grandes da própria teosofia. Então, realmente, é o único tarô que permite adentrar nos mistérios maiores com tanta clareza e com tanta exuberância. E tudo isso vamos falar hoje, das 15 às 18 horas. Aguardo você lá, imperdível, já vou dar endereço. Depois das 18h30 às 19h30, teremos a prática da meditação consciencial. É a parte importantíssima, porque permite despertar dons, faculdades e potencialidades, equilibrar o corpo físico, o corpo vital, o corpo astral, o corpo mental, fazer o caminho para a ascensão consciencial até adentrar no espiritual, no mundo das ideias, e aí a gente começa a ter lampejos, insights, a gente começa a ter esses pulsares de uma consciência superior e a gente começa a enxergar o mundo com outros olhos. Ver através das maias, através das fantasias, das ilusões, a realidade da vida e a realidade do amor, da felicidade, do progresso, das vitórias e do sucesso. Realmente é uma prática importante, equilibra todo o nosso ser e permite abrir potencialidades como clareaudiências do ouvido esquerdo e direito, clarividências do olho esquerdo e direito, percepções olfativas das narinas esquerda e direita, o poder da boca, abre glândulas como pineal, que produz a melatonina, pituitária, que produz a hipófise, que ao serem jogados em minúsculas gotículas na corrente sanguínea, transformam o homem no super-homem, uma mulher numa super-mulher, despertam dons, faculdades e potencialidades. Meditação consciencial imperdível. Aguardo vocês, então, na Consciência Cósmica, já vou dar endereço, das 18h30 às 19h30. E à noite vamos falar exatamente do Ano Novo esotérico. Nós vamos falar das dificuldades de Peixes, do final de Peixes, do interregno, da transição para Aquário e das grandes oportunidades de Aquário. Ano Novo esotérico, com as profecias também, nós vamos ter na palestra de hoje, de uma forma abrangente, comemorando o nosso aniversário, 1.664.501.109 anos como humanidade, o aniversário da nossa querida Mãe Terra, 1.965.884.809 no calendário Atlante, no calendário de Assura Maia, no calendário teosófico, no calendário real, astronômico, astrológico, da ciência das idades, vai ser fantástico. Então aguardo você à noite, imperdível, para festejarmos este ano novo através da consciência. E seguindo isso, nos próximos sábados, 7 sábados, na Consciência Cósmica, falaremos dos portais de Aquário. Vamos começar no sábado seguinte falando do portal de Machu Picchu e assim sucessivamente 7 sábados seguidos, né? Vai ser muito interessante, muito elucidador. Você vai entender o que ocorre realmente no planeta, nos chakras planetários e nos chakras de cada um de nós. Perfeito? Então, estas são atividades de hoje, sábado, desse primeiro dia do Ano Novo. E no domingo, vamos começar já o segundo dia trabalhando. Trabalhar o medo vai ser o tema. Todos nós temos medos ocultos, enrustidos, medos aparentes, todos nós temos um inimigo terrível que temos que bater de frente e confrontar, que chama medo. Então o medo é o nosso grande inimigo, o grande destruidor, o grande bloqueador, e nós temos que trabalhar o medo. Então se você tiver qualquer problema com medo, ou se você não consegue vencer as suas dificuldades, atingir os seus objetivos, com certeza existem medos enrustidos. Então nós vamos trabalhar o medo. Vamos ver o que é o medo. Vamos conhecer o medo como mãe, o medo como filhas, todas as filhas do medo, as netas do medo, medo negativo, positivo. Vamos ver o medo natural, não natural, os níveis de medo, os processos do medo, e vamos começar a trabalhar o medo. Vamos dar as ferramentas para trabalharmos o medo numa grande guerra, numa grande batalha que nós vamos iniciar amanhã, domingo. Então, domingo, das 9 até as 12 horas, imperdível, como trabalhar o medo. Aguardo você, é super importante, todos nós temos medo, mas se o medo ainda for mais significativo em você, mais do que nunca você deve ir na palestra de amanhã. Não tenha medo, porque o medo provoca medo do medo, então você tem que enfrentar esse medo. E vá assistir a palestra, né? Então essas são as atividades na Consciência Cósmica. Onde fica a Consciência Cósmica? Na rua Alberto de Oliveira 70. Onde fica essa rua? Fácil. Estação Brigadeiro Metrô.
aí você está na Paulista, desce a Brigadeiro rumo ao Centro Velho, aí tem a Imaculada Conceição Extra, né? A primeira esquina Imaculada Conceição, segunda esquina Extra, vira nela, primeira esquerda é uma rua sem saída, Rua Alberto de Oliveira 70. Telefone 3287-7022, 3287-7022, e também no site, né, conscienciacósmica.com.br. E lá você pode marcar a nossa viagem para São Tomé em abril, do dia 17 ao dia 21, que é feriado do Tiradentes, onde vamos ter vivências, onde vamos ter palestras, vai ser realmente espetacular. São Tomé em abril com Ademar Ramos. Eu estou diuturnamente 24 horas em super8tv.com.br. São 6 anos na internet, dia e noite, super8tv.com.br. Estou falando da maçonaria, né? E quero convidar você também para a nossa viagem à Índia. Sairemos dia 28 de setembro, final de setembro, e voltaremos, não é isso, no começo de outubro. Voltaremos no dia 13 de outubro, onde teremos vivências num local maravilhoso, no chakras, nos portais de Aquário, em Srinagar, cidade sagrada, em Leh, capital de Ladakh, na Caxemira, no norte da Índia. Ali tem o túmulo de Jesus, tem o Palácio de Urquema, onde ele viveu dos 13 até os 37 anos. Todos esses mistérios de Jaluka, todos os mistérios de Youssef al-Hassan, todo o mistério do menino Juzu, desse milagroso que é o mesmo Jesus, nós vamos ver lá nesse local maravilhoso. Uma cidade fantástica, com experiências fantásticas. Depois teremos passeios em Nova Delhi, teremos passeios também na região onde nós temos Agra, do Taj Mahal, Yansi, Orsha, Khajuraho, do Kama Sutra. Depois iremos para a região de Katmandu, no Nepal, onde temos mais de 8 montanhas com mais de 8.000 metros. Vai ser uma experiência fantástica. Informação, Abatur, ligue na Abatur, 3258-1100, 3258-1100, Índia com Ademar Ramos. Vamos seguir esse impulso da Índia e vamos, no terceiro ano de Aquário, ver o próprio templo de Maitreya, que fica na região de Leh. Muito interessante, é uma região budista, onde Maitreya representa o Buda primordial, que vai renascer no Oriente, não é? Bom, essas são atividades que falei até agora. Agora vamos falar de novas atividades. Você que é da Zona Leste, você que sempre reclama, o professor Ademar não vem para cá. Estou sim. Eu coloquei um pé toda quarta-feira, o pé esquerdo toda quarta-feira e o pé direito toda a quinta-feira, onde? No Espaço Vida Harmonia. Então, toda quarta-feira, a partir da próxima semana, eu terei palestras com vocês. Então, a primeira palestra vai ser Previsões, Profecias de Aquário, onde nós vamos detalhar tudo o que vai acontecer a partir de agora, desse terceiro ano em Aquário, sequencialmente, pegando o final de Peixes e adentrando com as oportunidades de Aquário, os cataclismos, os problemas, as bolhas financeiras, as encrencas de Peixes, as desgraças de Peixes e as oportunidades de Aquário também. Não é isso? Então isso no dia 25, das 20 às 21h30, no Espaço Vida em Harmonia. E no dia 26 e toda quinta-feira, isso é quarta-feira, dia 25, no dia 26, quinta-feira, das 19h30 às 20 horas, workshop, 19h30 às 20 horas, são 2h30. Como otimizar relacionamentos usando os tipos e temperamentos humanos. Aí você vai se autoconhecer, saber se você é colérica, se é sanguínea, se é filomática, se é melancólica. Você vai saber como identificar, como trabalhar, como referenciar, depois trabalhar a si mesmo, trabalhar junto aos outros, aprender a usar isso para vender, para trocar, aprender a usar isso para ter um relacionamento melhor com clientes, com fornecedores, com todas as pessoas. Então ligue e tome informações de tudo isso, né, no Espaço Vida em Harmonia. E hoje, sábado, vai ter o Ritual Cigano a partir das 19h30, entrada franca, no Espaço Vida em Harmonia, onde vai ser feito, conduzido o trabalho pelo Ismael Ramos, sobre prosperidade, né? Então, é outono aqui, mas é primavera no Hemisfério Norte. Então, é um momento muito importante. Então, compareçam hoje, sábado à noite, das 19h30, no Espaço Vida e Harmonia, e já faço inscrição também para a palestra no dia 25 e para o curso dia 26. Anote o telefone, 2685
2685, 2685-0565 e também 2685-6064, 2685-6064. Bom, fora essas minhas atividades espiritualistas, públicas, eu tenho atividades empresariais. E é um momento de reflexão, é um momento de dar valor ao que realmente tem valor, é um momento de mudança, enfrentar resultados e mudar totalmente a direção que a gente deve tomar para preservar valores e para obter lucros, metas e oportunidades atuais. Então eu dou treinamentos, executo serviços também nas empresas, como, por exemplo, esta reflexão para a mudança de atitude atual, para enfrentar as dificuldades atuais, dou palestras de motivação gerando resultados, de inteligência emocional nas empresas, como utilizar relacionamentos internos e externos, não é isso? E também palestras e treinamentos sobre medida, de acordo com as necessidades e com o que você precisa para a sua empresa, para o seu negócio. Para isso, então, mande um e-mail para mim, para adequar@uol.com.br, adequar@uol.com.br, ou então por telefone. Ligue para mim, é 9648-7022, 9648-7022. E também temos todo o material disponível para você na forma de CDs, são mais de 400 temas, estou disponibilizando mais outros 400, dando 800 temas de CDs, com 2, 3, 10, 12 CDs por tema. Então mande um e-mail para mim, é cd@mistérios-revelados.com, cd@mistérios-revelados.com. Eu te mando a relação e instruções, porque qual é a vantagem de adquirir através da minha pessoa? Mantém esse contato, dirimir dúvidas, enviar material adicional, então é muito bom, cd@mistérios-revelados.com. E se você não usa computador, mande por carta. Caixa Postal 74951, Caixa Postal 74951, CEP 01215-970, 01215-970, São Paulo, capital. E no comando técnico, nós temos aqui o Donizete de verde, em homenagem ao Verdão, né? É o novo verde do Palmeiras, é a cor da camisa dele. Ele vai disponibilizar os telefones 3016, prefixo paulista, 1766, 1767, 1768, para você ligar para nós. E nós estamos falando exatamente do ponto de equinócio, que é o ponto que o dia e a noite têm o mesmo valor, que é o ponto que para nós no hemisfério sul corresponde ao outono, e no hemisfério norte corresponde à primavera, é o ponto onde florescem as cerejeiras no Japão, onde todas as flores começam a exalar as suas cores, belezas, são forças de renascimento, de renovação e de transformação, e no hemisfério sul é uma força de outono, de choro, de mágoas, de melancolias. Mas só que a Terra é uma só, então se nós nos fixarmos no equinócio do ponto vernal, mas colocar a consciência na primavera, aí sim, tudo vai ser legal. Mas se colocarmos no hemisfério sul de outono, aí é o recolhimento, é o choro, é a água, que também é importante, mas também a gente tem que fazer o balanço para tirar fatores positivos, tirar do outono e jogar para a primavera. E já temos ouvinte na linha. Alô? Alô? Quem fala? É o Júlio. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, professor. Você fala de que bairro? Eu estou falando aqui do Jardim Imperador Zona Leste, inclusive o senhor vai vir para cá, né? A partir de toda quarta e quinta-feira no Espaço Vida e Harmonia. Ah, então tá já. Então vou ter o prazer aí de conhecer o senhor pessoalmente. Vamos sim, apareça lá. Então tá já. Professor, eu preciso fazer umas 500 perguntas para o senhor, mas agora 500 não dá, né? Agora eu vou fazer uma só, tá? Mas eu vou contar a historinha bem resumidamente para o senhor entender qual que é a minha dúvida aqui, tá? Tá. É assim, ó, eu sou praticante da bruxaria, né? Comemoro o Sabás e Esbás, não sou Wicca, né? Mas pratico a bruxaria em aberto, tá? Sou mestre de Reiki, estudo tarô, leio um pouquinho de cabala, estou lendo atualmente HPB. Você segue essas ciências chamadas, entre aspas, esotéricas ou ocultas. Exato, exato. E agora eu estou lendo um pouquinho de HPB, né? Estou lendo a doutrina secreta, difícil de entender, mas estou tentando, né? E comecei a ler, não sei se eu estou certo nisso, né? Mas foi uma curiosidade muito grande que me deu por ouvir muito falar no curso de cabala que eu fiz, sobre as chaves de Enoch. Sim. Tá?
de J.J. Hurtak. Comecei a ler, né? E eu comecei a ler um pouquinho sobre Enoque também, sobre a referência que ele tem com Thoth, Hermes, né? Bom, li um pouco o início do livro, né? A explicação do livro diz sobre as chaves, como que, por que elas existem, por que elas foram passadas, né? Bom, primeiramente, né, eu comecei a buscar na internet várias coisas a esse respeito. Então a gente vê um monte de verdades e mentiras, mas eu não sei classificar exatamente, né? É difícil. É, muito difícil. E, inclusive o próprio livro em si, nossa, é um terror de dificuldade para mim, né? Mas eu estou lendo de qualquer forma, né? Eu sou curioso e estou lendo. Primeiramente, resumindo, eu quero saber, as chaves de Enoque, essa visão de J.J. Hurtak, né? Isso é uma verdade? Se é verdade, como fazer para entender, né? Se há uma forma correta de estudar essas chaves, né? E qual o efeito que essa leitura tem sobre a nossa espiritualidade, então, levando em conta o fato da dificuldade de compreensão da leitura. Ok, vamos responder. Tá certo, professor? Vamos responder. Obrigado, professor. Eu vou desligar e ouvir no ar, e um grande abraço aí. Foi as chaves de Enoque não existem em livro nenhum. Então só existe no livro de Enoque. Em outro livro não existe. E no livro de Enoque a linguagem é velada, a linguagem oculta, é uma linguagem assim... totalmente cabalística e totalmente diferenciada. É uma linguagem que o texto não diz o que é. Mas esta linguagem hermética, através do livro de Enoque, ele permite soltar a realidade. E as chaves de Enoque são conhecimentos, são bases como a própria chave de Pushkara, que abre todo o conhecimento. É a chave maior de Enoque, chama chave de Pushkara. E a chave de Pushkara, ela representa todo o conhecimento da humanidade como um todo. A Kabbalah, ela tem toda uma estrutura dos 72 anjos da Kabbalah, que são significativos, e depois ela tem também toda a estrutura das 50 portas de Binah. E as 50 portas de Binah são portas que fazem adentrar aos conhecimentos e mistérios maiores da própria Kabbalah. Mas a Kabbalah, ela está incompleta, ela precisa ter o tarô. E o hebreu não recebeu o tarô, ele recebeu a Kabbalah. Então, verdadeiros hebreus que seguem realmente a tradição hebraica estudam não só a Kabbalah teórica e a Kabbalah prática, mas estudam também o tarô. Porque se a gente olhar a árvore sefirotal da própria Kabbalah, ela tem 10 sefirotes, que são 10 anciãs do conhecimento, onde Tiferet, a beleza, representa a que tem mais conexões, e nós temos 22 conexões entre essas 10 esferas, ou esses 10 portais, ou esses 10 grupos, chamadas de sefiras, ou sefirotes, ou anciãs do conhecimento. Então nós temos 22 caminhos, e os 22 caminhos que unem as 10 sefiras ou sefirotes são exatamente os 22 arcanos maiores do tarô, do verdadeiro tarô, desse que tem como símbolo máximo Eliphas Levi, estudou, aprovou, mestre Papus ou Encausse usou, aprovou, Piccolo della Miranda, o próprio Oswald Wirth, né? E tantos outros mestres usam. Então é o tarô. E se você olhar o tarô, você vai ver na lâmina 2 um livro, que é um livro que está na mão da figura do arcano 2, que representa a lua e que representa a papisa, ela é chamada de papisa. Então veja, ela tem um livro na mão. Esse livro que ela tem na mão é o livro de Enoque. E ela segura o livro na mão esquerda, na mão direita, separando duas partes no livro. Uma parte da frente que já aconteceu e uma parte de trás que ainda não aconteceu. Ou seja, no momento atual da evolução, o que já aconteceu e o que acontecerá, é o que ela separa pelo dedo, né? E a gente tem na frente, né, no frontispício do livro, né, o Tao, de onde Tao Te Ching criou o livro da criação, né, que é o Tao Te Ching, né, o mestre Zé que criou, que chama Lao Tse. Então, tudo isso vem da época desde Forri, são 5.000 anos antes da nossa era, e Forri, então, no Rio Amarelo, viu surgir um dragão no Rio Amarelo que tinha a pacoa nas costas, com o símbolo octogonal que chama pacoa, né, que é utilizado nos processos aí de harmonização ambiental, né, a pacoa, e no centro tem essa figura que ele estudou, chamada exatamente o Tao, que tem o Yang e o Yin, Yang positivo e Yin negativo. E, segurando na mão, ela tem duas chaves do conhecimento, né? O arcano 2, a papisa, e tem o livro na mão. Então ela tem na mão esquerda uma chave de ouro e uma chave branca.
e a gente tem 2 orifícios, um escuro e um branco, porque o Yang está dentro do Yin, o Yin está dentro do Yang, dentro do Tao, que é a chave que abre o livro. Então você tem as chaves de Enoque no arcano 2, e você tem o livro de Enoque no arcano 2. O que cabe? Não existe livro profano, não adianta você comprar em prateleira, não adianta você buscar na internet, menos ainda, mas ele existe gravado como consciência no espiritual. Então você tem que pegar a chave que está na mão da papisa, introduzir no livro, abrir o livro e ver o que tem atrás, né, isso, da parte que ainda ela não leu. Ou seja, a Lua, porque a Lua passou todo o trabalho para o arcano seguinte, que é Vênus. E Vênus é que deu continuidade como arcano 3, né? A Imperatriz. Então o que acontece? No arcano 2 tem as 2 colunas e o piso da maçonaria preto e branco, as 2 colunas de Jaquim Borrais, e tem também uma cobertura. E a cobertura na frente é branca e atrás é ouro. E o que tem então no Templo de Salomão, nos mistérios maiores e no Sanctus Sanctorum? Os grandes mistérios da vida. Então a chave de Enoque abre o livro do arcano 2, a chave está no arcano 2 e faz descortinar aquela cortina que pega as 2 colunas JB atrás da figura que é a Lua, que é a papisa e que está lá na frente, né? Então o que tem lá atrás? É o que tem de resultado. Então qual seria a maneira de você adentrar nos mistérios maiores de Enoque? Eu estou falando da coisa mais sagrada, mais espiritual, mais potencializada que existe no contexto do conhecimento humano. Não existe nada, absolutamente nada com maior valor do que eu estou falando. Então você tem que pegar a chave da mão dela, tem uma chave de ouro, que vai mostrar o que está atrás da cortina, porque a cortina é de ouro, atrás. E na frente, eu falo do tarô de Oswald Wirth, né? E na frente ela é branca, que é a chave branca. Então você tem 2 chaves que vão te descortinar. A chave branca te mostra o passado que aconteceu até o momento, que é a parte da frente que ela segura com o dedo do livro. E a parte de ouro vai mostrar o futuro que não aconteceu. As vaticinações, as profecias, os conhecimentos do futuro, que é o de ouro, né? Que é a parte que ela segura com o dedo e que ainda ela não leu. E de baixo, ela está sentada em cima da esfinge. E a esfinge o que é? É a nossa alma embrutecida, lá tem a esfinge bruta. Então é a transformação do homem animal no homem espiritual, da mulher animal como Lilith em mulher espiritual, como as Marias, as Alamirás da vida. Então realmente a chave está aí. Então a chave de Enoque, e todo o processo de Enoque, do livro de Enoque, do conhecimento de Enoque, você não vai achar nunca na internet. Você não vai achar nunca em qualquer livro profano. Isso é sagrado, é a coisa mais sagrada que tem. Então quem vai te falar tudo isso é um oráculo. E esse oráculo você faz enfrentando o tarô e entrando dentro da lâmina 2, que chama papisa. E use o de Oswald Wirth. Você pode puxar pela internet o de Oswald Wirth e você vai ver que é assim. Aí está o grande segredo. Muito obrigado pela sua pergunta inteligentíssima, que permitiu trazer um conteúdo muito grande para todo mundo. Mas o nosso programa terminou. Aguardo você à noite na Consciência Cósmica, à tarde, aliás, para falar da lâmina de Aquário. Você vai saber tudo sobre Aquário. Inclusive, se você tiver interesse, você que está me ouvindo, vai para lá agora, né? Começa às 3 horas, das 15 até as 18 horas. Né? Depois das 18h30, 19h30, a prática de meditação, e às 20 horas nós vamos falar do Ano Novo, né? Ano Novo de Aquário, né? Do Ano Novo esotérico, o ano 1.965.884.809 do planeta e 1.664.501.109 da humanidade. Vai ser fantástico, aguardo você então na Consciência Cósmica. 32877022 e o meu telefone, pediram para dar, é o 96487022 para cursos e para CD, não é? É cd@mistérios-revelados.com ou então caixa postal 74951 CEP 01215-970. Feliz ano novo, sucesso em Aquário, mais um ano que chega e vamos caminhando a passo de gigantes rumo à missão Ordem e Progresso. Feliz ano novo a todos vocês.